conhecido como a bomba mais poderosa que o Brasil já teve. Isso e muito mais é o que você precisa saber antes de pilotar um Fiat Marea. O ano 1995. Após o sucesso de venda dos Fiat Bravo e Brava, que sucederam lá na Europa o Fiat Tipo, a Fiat precisava de um modelo baseado nesses seus dois hatches recém-lançados para suceder o seu sucesso de vendas, o Fiat Tempra, assim como seu irmãozinho maior, o Fiat Croma. A Fiat então promoveu uma disputa entre três estúdios de design, a IDEA, a Ital Design de Giorgetto Giugiaro, um dos maiores gênios do design automotivo, responsável pelos designs do Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Fiat Uno, o quadradinho que todo mundo ama e muitos outros carros. Mas quem acabou ganhando a concorrência foi mesmo o design da própria empresa. Surgiu então o amado por muitos e odiado por outros, o Fiat Marea. There's a feeling inside, don't matter where you go, it's right above your head and you should already know there's a meaning behind, don't matter how it looks, how far it's gonna be or how long it took. There are so many places. Fiat Marea, inovação, segurança e design num carro surpreendente. O modelo foi apresentado ao público em abril de 1996 no famoso Salão do Automóvel de Turim, na Itália, e contava com as versões sedã chamada de Fiat Marea e a versão perua chamada de Marea Weekend. Os modelos europeus eram produzidos inicialmente em Cassino e Mirafiori, na Itália, e contavam debaixo do capô com motores 1.4, 1.6, 1.75 e 2.0 a gasolina, e os motores 1.9 e 2.4 diesel. Já acabou, Jéssica? Não, ainda houve algumas versões especiais produzidas por lá. Uma delas a versão chamada B-Power, que contava com motor 1.6 de 16 válvulas que podia andar tanto na gasolina quanto no gás natural. A outra versão especial era a versão Marengo, uma versão furgão da perua que tinha portas e janelas normais, mas que tinha apenas 2 bancos e com isso conseguia ter um vasto espaço interno para o compartimento de cargas. Essa contava com motor 1.9 diesel, que era o único disponível para essa versão. Já no Brasil, o Marea foi apresentado em maio de 1998 como o novo top de linha da Fiat, e que seria produzido na fábrica de Betim, em Minas Gerais, para substituir o Fiat Tempra, que seria produzido apenas até o fim daquele ano. No começo, apenas a versão sedã era produzida aqui no Brasil. Por causa de alguns problemas logísticos na hora da produção, a Marea Weekend teve que ser importada inicialmente para aqui no Brasil. As versões que primeiro deram as caras aqui em terras tupiniquins foram as versões ELX e HLX. Essas se diferenciavam apenas por alguns itens de série e de acabamento, mas debaixo do motor contavam com o mesmo 2.0 20 válvulas de 142 cavalos de potência e 18,1 kg de torque. Mas o infeliz destaque desse motor é que ele tinha baixo torque em baixas rotações, o que fazia ele ser meio manco nas saídas. Poucos meses depois chegava nas concessionárias mais 2 versões para a escolha do comprador. A versão SX, que apesar de ser uma versão de entrada, tinha apenas 27 cavalos de potência e 19,7 kg de torque. E a tão idolatrada versão Turbo, que vinha agora com um motor sobrealimentado 2.0 20 válvulas que gerava 182 cavalos de potência e 27 kg de torque. Uma curiosidade sobre a versão Turbo a gasolina é que ela só existiu aqui no Brasil, nem mesmo na Itália ela deu as caras, porque lá somente a versão diesel tinha turbo. Em todas essas versões a propulsão sempre ficava por conta do motor Fivetec, o primeiro motor 5 cilindros do Brasil. Esse motor veio do Fiat Coupé e foi uma coprodução da Fiat com a Lancia. Lá no Velho Mundo ele gerava 220 cavalos de potência, mas foi amansado aqui para o Brasil para apenas 182. A Fiat decidiu segurar um pouco a fera, já que a gasolina e as estradas brasileiras nunca foram lá grande coisa. Mesmo assim, os 2 modelos da Fiat conseguiram se manter na liderança incontestável dos sedãs médios aqui no Brasil por um bom tempo. Em linha reta, nenhum carro saído de fábrica conseguia bater o Marea Turbo. E se o assunto fosse 0 a 100, bem, outra vitória incontestável do Fiat Marea. De fábrica, a versão Turbo vinha com uma suspensão um pouco mais firme para dar um grip melhor na pista, pneus com capacidade de atingir até 270 km por hora, coletor de admissão próprio com tomada de ar no capô, bielas e pistões redimensionados, válvula de escape refrigerado a sódio, além de freios a disco mais potentes nas 4 rodas para poder parar essa fera.
Já como opcionais nós tínhamos teto solar elétrico, airbag e ABS com distribuição de frenagem entre os eixos. Esses três últimos também foram oferecidos na versão HLX. Tudo isso fazia do Maré o modelo de fabricação nacional mais possante da sua época, bem à frente dos seus rivais Civic, Corolla e Jetta. Tanto no 0 a 100 que era feito em 8,1 segundos, quanto na velocidade final que chegava a incríveis 220 km por hora. Porra! Tudo isso? Lembrando que tudo isso foi na época que não existia controle de estabilidade de tração. Ou seja, você tinha que ter coragem para guiar um bicho desse. Aqui tem coragem. Na questão visual, o Maré brasileiro tinha a mesma identidade que o Maré europeu. Sua carroceria afilada lhe dava um ótimo coeficiente aerodinâmico de apenas 0,32, o que oferecia um baixo nível de ruído, mesmo em velocidades altas, e uma ótima estabilidade mesmo com incidência forte de vento. Perto das rodas, defletores laterais conseguiam dar ainda mais estabilidade ao carro e melhorar um pouco o consumo. Até mesmo nos limpadores de para-brisa dianteiro foram acrescentados pequenos spoilers para que desse um pouco mais de estabilidade e ele não ficasse flutuando quando estivesse em altas velocidades. Em resumo, o sedã era elegante, moderno, discreto e com um ótimo porta-malas, enquanto que a perua vinha com um design bem equilibrado e bastante família. Inclusive nessa versão, as lanternas com máscara escura e que subiam pela traseira da perua agradaram bastante. Já o para-choque da perua era basculante e permitia ser arriado como a tampa de uma picape para ter ali um vão nivelado com a mala. Já o painel das duas versões esbanjava linhas arredondadas e de ótima harmonia com um acabamento primoroso. Como diferenciais, eram oferecidos alguns itens de série como comando de som no volante, banco e direção hidráulica com ajuste de altura, banco traseiro bipartido, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores com ajuste interno elétrico e ar-condicionado com climatizador automático. Tudo para colocar o modelo em pé de igualdade com os outros médios fabricados aqui no Brasil. Em 2000, a versão de entrada recebeu um motor 1.8 16 válvulas, que era o mesmo que equipava o Fiat Brava HGT. Ele tinha os mesmos 127 cavalos de potência de antes, só que agora tinha 16,7 kg de torque, um pouquinho a menos. Nesse mesmo ano, a Fiat resolveria o problema de baixo torque em baixas rotações para o motor 2.0. Ela simplesmente trouxe um motor maior, um 2.4 20 válvulas de 160 cavalos de potência e 21,1 kg de torque. Esse sim com um ótimo torque em baixas rotações e um 2.0, bem, foi aposentado. Ficou presente apenas nas versões turbo, onde ele já estava muito bem e não se mexe em time que está ganhando, né? Já em 2001, a versão HGT foi quem recebeu a novidade. Agora ela contaria com um câmbio automático que foi produzido em parceria com a Fiat e a GM. Antes disso, todas as versões vinham equipadas com um câmbio manual de 5 marchas. Agora quem quisesse tinha a opção de um automático de 4 marchas. Mas foi no design que veio uma modificação um pouco discutível, um rear lift. Eu não entendi o que ele falou. Um redesenho na traseira do modelo que passou a contar com lanternas vindas do Lancia Libria, ao invés das antigas lanternas arredondadas já conhecidas do modelo. Todas essas mudanças vieram da necessidade da Fiat de competir com os seus concorrentes que já começavam a se modernizar. Dentre esses concorrentes, uma atenção especial ia para o Toyota Corolla e o Honda Civic, que chegavam no mercado com cara nova. Além disso, as constantes críticas quanto à manutenção cara e a problemas mecânicos obrigaram a Fiat a descer cada vez mais o preço das versões de entrada para deixá-la competitiva. Dessa forma, a versão SX ganhava um motor 1.6 16 válvulas que gerava apenas 106 cavalos de potência, o mesmo motor utilizado no Brava da época. Mesmo assim, não foi o suficiente. Mesmo tendo um ótimo espaço interno, um conjunto mecânico superior ao dos concorrentes da época e muita tecnologia, o Fiat Marea pecou por trazer uma manutenção muito cara para os padrões brasileiros. Isso se dava porque o motor FiveTech era um motor muito moderno e muito tecnológico mesmo para os padrões atuais. A manutenção exigia ferramentas, peças e mão de obra especializadas. Muita gente acabava fugindo dos preços altos da concessionária, acabavam instalando peças de qualidade inferior e trabalhando com mecânicos que não entendiam necessariamente as partes específicas do motor FiveTech. Por exemplo, o limite de rotação e a temperatura de trabalho desse motor, que eram mais altas do que a de um motor 4 cilindros normal. E como se tudo isso já não fosse suficiente,
a Fiat teve a brilhante ideia de errar na tradução do manual do proprietário. Eu estou sentindo uma treta! No manual dos carros europeus, a Fiat sugeria a troca de óleo para cada 20.000 km rodados. Claro que lá nos lindos Alpes suíços, com temperaturas próximas de zero, isso faz todo sentido. Só que a senhora dona Fiat esqueceu que os carros aqui trabalham com temperaturas bem mais altas. Faz as contas comigo. Se o modelo consome aproximadamente 350 ml de óleo a cada 1.000 km rodados, e no total o modelo utilizava 7 litros de óleo, já incluindo o que ia nos filtros, com 20.000 km rodados o carro não tinha nem mais o cheiro do óleo. Isso fazia com que os carros tivessem um problema crônico com formação de borra no óleo. Muitos carros chegavam até a fundir o motor ou mesmo pegar fogo. Por isso a fama de carro-bomba. A Fiat bem que tentou amenizar os problemas ao longo da vida do Marea, mas não foi o suficiente para o top de linha da marca. Na Europa, a produção do Marea foi encerrada em 2002, enquanto que aqui no Brasil, as versões ELX e HLX foram produzidas até 2007, restando apenas a versão SX, que seria descontinuada logo em seguida. Ficaria para o Fiat Linea a responsabilidade de suceder o Fiat Marea. Imagina só. Com 70.000 unidades fabricadas em toda a sua vida aqui no Brasil, infelizmente o Marea não conseguiu repetir o sucesso do seu antecessor, o Fiat Tempra. Mas o seu motor inovador e o ronco todo próprio marcaram a vida de muitos marmanjos e faria o carro ser lembrado como um dos melhores modelos nacionais já fabricados. Bem pessoal, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos que também curtem o Marea, se inscrever aqui no nosso canal e assinar a sinetinha para que você possa receber vídeos novos toda semana. Eu estou trazendo agora esse formato novo de vídeo para vocês, então eu queria a opinião de vocês. Que outros carros eu deveria trazer aqui? Deixe nos comentários para que a gente possa saber e vai que o seu carro é escolhido como próximo. Muito obrigado, valeu!